nos últimos anos, com o crescimento populacional, há uma pressão permanente sobre esses territórios, na tentativa de transformar esses territórios em outras definições que não sejam da reforma agrária. E, principalmente, por especuladores imobiliários, como ocorreu, por exemplo, no caso do Pinheirinho, em 2012, aquele despejo violento que teve em São José dos Campos. Então, há uma pressão imobiliária muito forte, mas não é uma pressão imobiliária dos pobres, dos lascados da vida. É uma pressão imobiliária de grandes agentes econômicos que querem transformar territórios em condomínios, querem transformar territórios em resorts, querem transformar territórios em áreas de interesse turístico, assim por diante. E esse assentamento em Tremembé, que é o Olga Benário, nós chamamos de Comuna da Terra Olga Benário, ele fica numa região muito privilegiada, que ele está no pé da Serra da Mantiqueira, a menos de 20 quilômetros de Campos do Jordão. Ele está na rota de subida da serra, destino a Campos do Jordão, que é uma cidade nacionalmente conhecida pelo seu teor turístico, né, principalmente o turismo de inverno. Bom, então há uma pressão já há alguns anos, e nós viemos denunciando já há muito tempo, essa especulação em torno do assentamento Olga Benário. Só que, muitas vezes, o Estado brasileiro é muito lento na contenção dos conflitos. Ele chega depois que o conflito acontece e a tragédia já está instalada. Uhum. E aí nós tivemos, então, essa cena lamentável na sexta-feira, à noite, de mais de uma dúzia de capangas fortemente armados, em 5 carros e em 5 motos, com armas de grosso calibre, que invadiram o assentamento, atacaram aonde estava ocorrendo uma concentração de pessoas justamente para impedir uma invasão, e a tragédia foi muito grande. Só não foi pior porque estava à noite e a nossa companheirada conseguiu se esconder nas matas, no capim, assim por diante. Mas eles, além de matarem 2, saíram executando testemunhas pelas costas, saíram Uhum. caçando testemunhas com lanternas no meio da mata para executar possíveis pessoas que pudessem reconhecer os participantes dessa chacina. Então foi uma cena lamentável, mas tem uma lógica econômica por trás disso. Não é uma briga de vizinho como quer afirmar a delegacia. Um horror, né, o Márcio? Acima de tudo, esse episódio envolvendo o crime, o assassinato, um massacre dos sem terra aí em Tremembé, é uma situação lamentável que precisa ser denunciada. Eu queria te perguntar algo, eu queria explorar algo que você acabou de alguma forma tratando aqui na tua primeira explanação. Já há um histórico de ações criminosas nesse assentamento, o Márcio, ou é a primeira vez que ocorre uma situação como essa, um conflito? Não conflito, não dá para chamar isso de conflito, evidentemente, esse massacre que a gente viu, mas já há algum tipo de histórico de tensionamento nesse assentamento? Sim, Anderson, já. Infelizmente já. Na verdade, eu costumo dizer que já era uma tragédia anunciada. Mesmo o companheiro Valdir, que era uma das lideranças mais destacadas da região, já tinha sofrido ameaças. E ameaças de invasão naquela comunidade já existem há mais de 10 anos. E fortaleceu muito depois do golpe de 2016 e a ascensão do bolsonarismo. Porque aí você bagunça as regras institucionais e deixa os territórios altamente vulneráveis. Assim como os territórios indígenas, quilombolas, reservas extrativistas, os assentamentos de reforma agrária passaram a ser alvos desses ataques, né? Não ataques diretos, mas ataques ideológicos, ofensas, ameaças, ameaças de invasão, ameaças de incursão, pessoas alheias à comunidade rondando os assentamentos, o seu entorno, o seu perímetro. Então, isso nós já tínhamos alertado várias autoridades de que poderia acontecer a qualquer momento uma tragédia. Mas, infelizmente, como eu disse, o Estado brasileiro é muito vulnerável, é muito lento em prever situações de conflitos. Geralmente atua depois que o conflito já ocorreu. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho sobre justamente a relação entre o governo do Estado e o MST, o governo do Estado de São Paulo, que é gerido pelo Tarcísio de Freitas, um bolsonarista de carteirinha, e isso tem muito a ver com o que aconteceu na última sexta-feira lá aí em Tremembé. Agora, o João, você trouxe aqui para a gente que
esse episódio se deu patrocinado por grupos que têm interesse imobiliário naquela região, naquela área, naquele assentamento do MST, é isso mesmo? Isso, Anderson. Eu costumo dizer que o Nero do Piseiro é a ponta do iceberg. Ali vai ser o novelo de linha que a gente vai ter que desatar. Mas a figura central que deve ser preso a qualquer momento, que está com prisão preventiva, é o Ítalo. Esse que é o segundo que está com prisão preventiva. Porque o Nero do Piseiro é o aliciador de milícias. Uhum. O Ítalo é o ponto de encontro entre a lógica econômica e o banditismo. Então, esse Ítalo deve ser preso a qualquer momento, e se não for preso, pode atrapalhar as investigações e continuar ameaçando as demais vítimas, inclusive. Por isso, inclusive, nós pedimos o acompanhamento federal do caso, porque, como você citou, o governador Tarcísio não precisa falar aqui, ele mesmo fala por si. Quantas e quantas declarações o governador Tarcísio já deu, dizendo que uma das metas do governo dele é aniquilar o MST no estado de São Paulo. A partir do momento que um governador de um estado tão importante como o estado de São Paulo vai em rede nacional, vai em cadeia pública, dizer que uma das metas do governo é aniquilar o MST, já dá mostras de qual vai ser o tratamento que não só o governo, mas as forças paralelas ao Estado vai dar também ao MST. Aliás, um governo do Estado poderia colocar como meta o fim do analfabetismo, o fim da fome, o fim da demanda por moradia de baixa renda, mas não. Ele coloca como meta acabar com o MST, acabar com o PT, acabar com os grupos vulneráveis. Essa é a lógica do bolsonarismo, infelizmente.